Sejam bem-vindos a mais um Quali Talk especial, Transforma Lab, gravando aqui de dentro da SBAC 2025, que está bem movimentado, né, Nara? E aí a Estamos gente, no segundo dia de muitas entrevistas muitos bacanas. assuntos, né? Muita coisa nova. Está muito legal. E tudo isso é possível à Newslab, que a gente está dentro do stand deles, e aos nossos patrocinadores, né? Sem dúvida nenhuma, não seria possível fazer esse movimento todo sem a ajuda, né, o patrocínio do Brasil Apoio e da Clingo Sistemas. Bom, a gente tem o prazer de receber, né, o Fúvio Faco, que é presidente da CBDL, mas hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o outro crachá, né? Outro crachá. O crachá de gerente geral da Byte Insight, uma empresa que é inovadora por natureza, né? Todo mundo conhece a Byte Insight por inovação. E o que a gente vem trazendo, vem percebendo aqui que a empresa trouxe para esse evento, é a democratização do tratamento das doenças raras. E aí me parece que a gente tem um produto novo, que é o Freelite. Queria que você explicasse um pouquinho como que isso democratiza Sim. esse acesso a esse novo marcador de esclerose múltipla. Sim. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Acho que o trabalho de vocês é muito interessante. Utilizar temas quentes durante o congresso, acho que faz todo sentido. E usar as mídias sociais, acho que nada mais natural. E falar sobre isso que você, né, perguntou, a questão de acesso e democratização das tecnologias, é um prazer. Eu venho trabalhando com isso já nos últimos 10 anos de forma bem intensa. E a Byte Insight, acho que o que mais movimenta o espírito e o engajamento, não só meu, mas de toda a equipe, é bem esse potencial da gente levar a inovação e comprovar o impacto dessa inovação na ponta. Aqui a gente está mencionando um produto em específico, que é o Freelite, para uma aplicação nova. O Freelite já é um produto consolidado na área de aplicação de cânceres hematológicos, principalmente a parte de gamopatia monoclonal, mieloma múltiplo, mas, para nossa satisfação, a aplicação dele vem se ampliando e, felizmente, agora a parte da neurologia também pôde comprovar essa aplicação para diagnóstico, por exemplo, de uma doença rara que é a esclerose múltipla, que é uma doença que não é de fácil diagnóstico. É uma doença que hoje os testes laboratoriais existentes, eles são complicados, exigem uma mão de obra de fato muito especializada. E nós, com a nossa plataforma OptiLite, com a nossa, né, com os nossos kits, a gente tenta trazer um alento para o laboratório do ponto de vista operacional, que é uma plataforma, produtos bem plug and play, ou seja, o usuário ele precisa de fato só garantir a integridade da amostra, ter o sistema ali calibrado, coletar a amostra do paciente, carregar no equipamento e o resultado ele vai vir de uma forma bastante segura. E isso tem tudo a ver com a parte da democratização, porque como é um sistema de pequeno porte, vamos dizer assim, a gente consegue levar essa plataforma para os rincões do Brasil. Então a gente não fica segregado à região sudeste ou à capital de São Paulo. A gente está com quase 50 sistemas instalados no Brasil. A gente tem uma meta muito, acho que bonita, para não falar também audaciosa, de instalar pelo menos um sistema em cada capital do Brasil. Nós estamos trilhando esse caminho. A gente está aí com capitais do Nordeste já com essa plataforma. A gente tem São Luís do Maranhão, a gente tem Aracaju, a gente tem Salvador, a gente tem aí Sudeste e Sul, aí está bem já atendido. A gente tem, né, a parte de Porto Alegre, no Sudeste, então, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem uma presença forte no Rio de Janeiro e também Belo Horizonte. Então a gente está trilhando e, assim, não é fácil, é trabalho de formiguinha, resiliência acima de tudo, porque a gente não consegue executar isso sem
fazer o trabalho da geração da demanda. E esse trabalho da geração da demanda, ele é feito lá na ponta com o médico. Porque não adianta você disponibilizar uma tecnologia se essa tecnologia não é de domínio, né, da classe médica. A classe médica não vai fazer a solicitação, não vai usar, então não faz nenhum sentido. Então a gente tem a gente falava muito sobre isso, sobre a questão do médico, né? Do médico Dessa educação do médico, A né? gente acabou de falar sobre isso, sobre empoderamento, mas também sobre Isso. educação, Sim. né? E daí você trouxe essa parte analítica robusta, né? Então, assim, a gente vê a parte analítica evoluindo muito e muito rápido, porque tem altas tecnologias falando disso, né? Só que daí lá na ponta a gente não tá vendo o médico acompanhando essa educação, né? Então, que nem você trouxe doenças raras, então é uma coisa, o próprio nome já diz, não é comum. Então, a gente está falando de um diagnóstico que já não é comum entre a população, mas que está começando a ser vista, né, e ser diagnosticada, né? Então, isso que vocês estão trazendo a gente tem o diagnóstico, a gente está começando a ganhar escala, daí você já está falando em 50 unidades, pensando em todas as capitais, e agora? Estão trabalhando em educação médica? Como é que está esse ponto? Isso. Essa parte, felizmente, vem do nosso DNA. A empresa, ela nasceu com a inovação em alguns produtos chaves. Então, lá desde o começo dos anos 80, essa geração de demanda junto à classe médica foi parte do negócio. Porque quando você vem com um biomarcador novo, você tem que ensinar, Só o médico. né, a aplicação e como utilizar aquilo e como empregar aquilo na jornada do paciente, seja no diagnóstico, no monitoramento, né? E a gente tem uma estrutura, sim, a gente investe muito nisso. Tá? Eu vou mencionar além de todas as iniciativas que acho que são comuns no mercado diagnóstico, de publicações científicas, a parte de suporte para alguns estudos locais, clínicos. A gente tem um trabalho que a gente chama de Scientific Talks, que são seminários itinerantes pelo Brasil, onde a nossa equipe técnica, que é composta por profissionais altamente qualificados na área da imunologia, e na área agora também da parte clínica, porque a gente vai junto, a gente leva também um médico, por exemplo, se a gente vai falar para o público da hematologia, da oncohematologia, então nós temos a nossa médica, oncohematologista, que vai apresentar o tema e ela está, lógico, 100% alinhada e já, digamos, faz uso da tecnologia, então é como se ela fosse lá compartilhar a experiência dela com os colegas. Isso traz uma segurança muito forte para o clínico adotar a tecnologia. Claro. Se a gente vai falar agora da esclerose múltipla, então o público é o neurologista. Então agora a gente também está trilhando esse caminho de ter os neurologistas, os líderes de opinião, já com a segurança de que, de fato, esse é o caminho, esse é o produto, essa é a diretriz clínica. Então a gente escolhe, seleciona aí o profissional que também está aberto a isso, a participar dessa parte da educação médica, ele vai junto conosco nisso aí. Legal. E a gente não mede esforços do tipo, não são grandes encontros, a gente às vezes vai, por exemplo, em encontros médicos de um hospital específico que às segundas-feiras tem a reunião do corpo clínico. Aí a gente vai lá nessa reunião e coloca o tema. É o que mais funciona. Mas a gente também sobre essa adoção, porque é uma adoção fácil? Eles aceitam fácil? Ou precisa desse encontro? Precisa dessa ocasião. Precisa dessa ocasião, porque muitas vezes ele vai para um congresso fora do Brasil, ouve falar, mas ele não sabe se está disponível no Brasil. Não tem conexão. Não tem a conexão. Ou, muitas vezes, ele sabe que tem, mas não entende toda a cadeia do diagnóstico. Ele sabe assim, poxa, eu sei que tem, mas deve ser um exame caro e meu paciente não pode pagar. Aí ele talvez nem sabe se o exame é coberto pelo rol da ANS. Então a gente também leva essa parte digamos, da operacionalização do negócio para ele. E isso é muito interessante. Assim, o Freelite, por exemplo, ele já está no rol da ANS desde 2018. Olha isso. Só que ainda tem médicos que falam, eu gostaria de solicitar mais. Mas como meu paciente tem que pagar por ele, não peço tanto. Então, não, seu paciente não tem que pagar. Se o seu paciente tem um plano de saúde, o plano de saúde, ele
ele tem que cobrir esse exame. Esse exame é muito importante. Esse é o problema. Então, desde informações assim simples até informações complexas de suporte, quando ele tem alguma dúvida também, casos clínicos, ele também pode nos procurar, porque é o que enriquece o nosso compartilhamento do conhecimento. A gente vai muito nesse caminho. Sim, ô Fulvio, e aproveitando que você já deu a brechinha ali do custo, né? O quanto está acessível isso? É só os grandes que conseguem? Não, vocês já estão adentrando no mercado? Como que está esse Lá fluxo? no passado, há 10 anos atrás, aquela questão de escala, né? Era um exame de fato que chegou caro, não era coberto, mas agora a gente conseguiu, felizmente, escalar isso. Então, os custos de importação, armazenagem, os custos indiretos envolvidos, eles estão, digamos, mais diluídos, então a gente consegue oferecer num preço muito mais acessível hoje, tá? Em geral, é um exame que custa, vai depender da região do país, mas vai custar para o paciente de 300 a 500 reais, mais ou menos. Mais barato entendeu? um teste de paternidade, a gente. Então, assim, ele já chegou a custar R$ 1.500 lá no Isso. passado. Eu ia falar esse valor, inclusive, na minha cabeça. Tem alguns lugares que eles têm, assim, eles formam, aí é uma questão de política comercial, né, local do laboratório ou da clínica, onde eventualmente eles compõem um grupo de exames ali, e esse exame às vezes sai até por menos de R$ 200 Olha isso. para o paciente. Então, é acessível, isso quando o paciente não tem o plano de saúde. Como ele tem um plano de saúde, ele Tá é dentro do automaticamente coberto, está no rol, então não há por que não realizar o exame. A questão financeira, ela deixou de ser complicadora, né? E agora o nosso grande ponto a gente está assim, ó, a um passo de conseguir que com esse exame seja incluído no rol do SUS. A Conitec deve liberar ainda esse ano uma resolução, Aí uma seria- atualização, e aí a gente vai conseguir dar acesso Perfeito. a, digamos assim, ou se hoje 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde têm acesso a essa tecnologia, a gente vai passar a ofertar a mais 150 milhões. Então, assim, esse é o que nos move. É um sonho grande. O sonho grande, porque a gente vê um impacto na ponta. Muito bom. O que mais nos deixa feliz é o médico que não conhecia, passa a utilizar e simplesmente ele fala para a gente o seguinte: eu já não consigo mais Olha, fazer o acompanhamento do meu paciente sem esse exame. perfeito. Então isso é E muito, daí, esse muito fator legal. limitante, vocês estão quebrando Estamos essa quebrando, barreira. exatamente. Então, Excelente. estamos num momento muito legal, Uhum. a equipe crescendo, isso também eu brinco com eles que o que a gente vendia desse exame há 10 anos atrás, o que a gente vendia em um ano, hoje a gente vende em 2 dias. Olha isso. Olha, Você que vê como é que é a sensacional, como escala- evoluiu. Então, assim, agradeço a toda a equipe que vem trabalhando, né, nessa ação, que eu acho que é bastante difícil. É aquilo que eu falei, trabalho de formiguinha, resiliência. Não é fácil essa parte de visitação médica, De de educação. conseguir reunir os médicos para poder fazer. A rotina do médico ela é muito intensa, então ele também é muito assediado pela indústria farmacêutica. Sem dúvida. Então a gente precisa ser muito hábil para conquistar esse espaço dentro da rotina dele ali. Mas o foco principal é o seguinte: a gente precisa melhorar a vida do paciente na ponta. E a gente sabe que é só através desse formato que a gente consegue. Perfeito. Muito bom, eu acho que a gente fica por aqui. Obrigada, Fulvio, pela sua presença. Vamos marcar um podcast para falar um pouquinho da CBDL, possivelmente Fiquei com vontade de fazer futuramente. pergunta CBDL. Mas... Nós marcamos um próximo encontro Muito e a bom. gente fica por aqui. Muito obrigada. pela sua Obrigado, presença. o maior prazer, estou à disposição. Obrigada. Valeu.